O Alasca, a península gelada dos Estados Unidos da América, é o maior dos 50 estados estadunidenses, é rico em petróleo e minerais. O Alasca, cuja capital é Juneau, é o maior estado estadunidense e, assim como o Havaí, apesar de pertencer aos Estados Unidos, não possui ligação territorial com esse país. Trata-se de uma península que faz fronteira com o Canadá e foi comprada pelo governo estadunidense em 1867. O Império Russo, à época, levou 7,2 milhões de dólares pelo território. A aquisição foi alvo de duras críticas por parte de opositores, tendo em vista que até então as terras eram consideradas apenas um espaço coberto de gelo e sem utilidade econômica. No século seguinte à compra do território, foram descobertas jazidas de diversos minerais, como ouro, zinco, gás natural, carvão, pedras preciosas e prata. No final da década de 1960, ainda foi descoberta, no extremo norte do estado, a maior reserva de petróleo do continente americano, a maior fonte de renda do estado, advém do petróleo. Esses achados encerraram a questão sobre a compra do território e sobre a utilidade deste para a economia estadunidense. O Alasca é uma península que se limita com o Canadá e é banhada pelo Oceano Pacífico. Além das riquezas minerais, esse estado possui outros recursos naturais importantes. Cerca de 35% de sua superfície é coberta por florestas. A taiga, ou floresta boreal composta por árvores coníferas, está presente no interior e no sul do estado. Já a tundra, vegetação rasteira e resistente a baixas temperaturas, predomina no norte. O Alasca é cortado pelo rio Yukon, um dos mais extensos da América, com mais de 3.000 quilômetros de comprimento. O estado também possui milhares de pequenos lagos, especialmente em sua porção central, onde o relevo é marcado por uma vasta planície rebaixada. Nas montanhas rochosas e na cadeia de montanhas do Pacífico estão as maiores altitudes do relevo. As terras do Alasca são conhecidas por sua infinidade de geleiras glaciares, que variam em tamanho e podem chegar a ter até 80 quilômetros de extensão. A ocorrência de glaciares em terras alasquianas está ligada à sua localização geográfica no extremo norte do planeta, o que favorece as baixíssimas temperaturas registradas durante quase todo o ano. No norte, o clima é polar e, no sul e litoral, o clima é temperado. Norte, o clima é polar e, no sul e litoral, o clima é temperado. As temperaturas médias variam de -24 graus Celsius a 16 graus Celsius, dependendo da região e do período do ano. A densidade demográfica do Alasca é a mais baixa dos Estados Unidos, em razão de sua grande extensão territorial, em contraposição à pequena população de aproximadamente 730 mil habitantes. Os habitantes concentram-se essencialmente nas regiões sul e sudeste, justamente as que possuem clima com invernos menos rigorosos. A maior parte da população está ocupada em atividades relacionadas com a exploração de petróleo. O Alasca é lar de uma grande diversidade de vida selvagem adaptada ao clima frio. Alguns dos animais que vivem lá incluem ursos polares, encontrados principalmente no norte do Alasca, especialmente ao longo da costa do Mar de Beaufort, ursos cinzentos grizzly bears, habitantes comuns de áreas selvagens, especialmente no interior e em parques nacionais. Alces, grandes herbívoros frequentemente vistos em florestas e áreas abertas. Caribus, conhecidos por suas longas migrações, são comuns em várias partes do Alasca. Lobos, presentes em muitas áreas remotas do Alasca, vivendo e caçando em matilhas. Raposas árticas, adaptadas ao clima extremo do norte, são comuns nas regiões árticas. Baleias, diversas espécies, incluindo baleias jubarte e baleias cinzentas, migram pelas águas do Alasca. Focas e leões marinhos, encontrados ao longo das costas, especialmente nas águas do Oceano Pacífico. Águias carecas, símbolo dos Estados Unidos, são comuns nas áreas costeiras e ao longo dos rios. Búfalos, embora menos comuns,
podem ser encontrados em algumas áreas do Alasca, especialmente em reservas protegidas. Esses animais são apenas alguns exemplos da rica biodiversidade do Alasca, que também inclui muitas outras espécies de aves, peixes e mamíferos menores. Pessoas que vivem no Alasca enfrentam um ambiente único e desafiador devido ao clima extremo e à geografia remota. Aqui estão alguns pontos sobre a vida no Alasca. Diversidade cultural. O Alasca é lar de uma rica diversidade de culturas, incluindo povos indígenas, como os Inuit, Aleutas e os povos Athabascan. Eles têm tradições e modos de vida que se adaptaram ao ambiente ao longo de milênios. Clima. O clima pode ser extremo, com invernos longos e frios e verões curtos e amenos. Algumas áreas experimentam 24 horas de luz solar no verão e longas noites no inverno. Atividades ao ar livre. Muitos moradores participam de atividades ao ar livre, como pesca, caça, caminhadas e esqui. O ambiente natural oferece oportunidades únicas para recreação. Vida selvagem. A vida selvagem é abundante, incluindo ursos, alces, caribus e uma variedade de aves. Muitos moradores têm um forte respeito e conexão com a natureza. Educação e serviços de saúde. A educação e os serviços de saúde podem variar amplamente, com maiores recursos nas áreas urbanas e desafios de acesso nas regiões mais remotas. Economia. A economia do Alasca é impulsionada por setores como petróleo, gás natural, pesca e turismo. A extração de recursos naturais é uma parte significativa da economia. Custo de vida. O custo de vida pode ser alto devido à localização remota e à dependência de importações para muitos bens. No entanto, algumas áreas urbanas oferecem mais comodidades e infraestrutura. Comunidade e isolamento. As comunidades podem ser muito próximas devido ao isolamento geográfico. Algumas pessoas vivem em áreas extremamente remotas, onde o transporte pode ser feito apenas por avião ou barco. Os cientistas realizam uma variedade de pesquisas no Alasca devido ao seu ambiente único e às mudanças rápidas causadas pelas mudanças climáticas. Algumas das principais áreas de pesquisa incluem mudanças climáticas. Os cientistas estudam os efeitos do aquecimento global no derretimento das geleiras e no permafrost. Eles monitoram as taxas de derretimento e investigam como isso afeta o nível do mar e os ecossistemas locais. Ecossistemas árticos. Pesquisas sobre a flora e a fauna do Alasca, incluindo estudos sobre a migração de espécies, mudanças nos habitats e o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas árticos. Permafrost. O Alasca possui vastas áreas de permafrost, e os cientistas estudam como o degelo do permafrost libera gases de efeito estufa, como metano, e os impactos disso no clima global. Ciências marinhas. Estudos sobre o Oceano Ártico, incluindo a acidificação dos oceanos, mudanças nas correntes oceânicas e o impacto sobre a vida marinha. Isso inclui a pesquisa sobre populações de peixes e mamíferos marinhos, como baleias e focas, vulcanologia e sismologia. O Alasca é uma região sísmica ativa, com muitos vulcões. Cientistas monitoram a atividade vulcânica e sísmica para entender melhor os processos geológicos e prever possíveis erupções e terremotos. Cultura e história indígena. Pesquisas antropológicas e arqueológicas sobre as culturas indígenas do Alasca, suas histórias, tradições e como se adaptaram ao ambiente ártico ao longo dos séculos. Cultura e história indígena. Pesquisas antropológicas e arqueológicas sobre as culturas indígenas do Alasca, suas histórias, tradições e como se adaptaram ao ambiente ártico ao longo dos séculos. Essas pesquisas são cruciais para entender melhor os impactos das mudanças climáticas globais e para desenvolver estratégias de mitigação e adaptação. As pessoas que vivem no Alasca enfrentam um ambiente único e desafiador, caracterizado por invernos longos e rigorosos, verões curtos e uma geografia vasta e frequentemente inóspita. Cultura e comunidades. Diversidade cultural.
O Alasca é o lar de diversas culturas, incluindo um número significativo de comunidades indígenas, como os Inupiat, Yupik, Aleutas, Tlingit, Haida e outras. Essas comunidades mantêm tradições e práticas culturais ancestrais. Isolamento e comunidade. Muitas áreas do Alasca são bastante isoladas, com algumas comunidades acessíveis apenas por avião ou barco. Esse isolamento pode criar um forte senso de comunidade entre os residentes. Os moradores do Alasca estão acostumados a lidar com temperaturas extremamente baixas no inverno, que podem chegar a -40 °C, ou mais frio em algumas regiões. O verão pode ser curto, mas também é uma época de muita atividade ao ar livre. Caça, pesca, caminhada e esportes de inverno, como esqui e snowboarding, são populares. A paisagem oferece inúmeras oportunidades para aventuras ao ar livre. A economia do Alasca é fortemente baseada em recursos naturais, incluindo petróleo, gás, pesca e mineração. A indústria do turismo também é significativa, atraindo visitantes para suas paisagens deslumbrantes e vida selvagem. Devido à sua localização remota, o custo de vida no Alasca pode ser mais alto do que na maioria dos outros estados dos Estados Unidos da América, especialmente para bens de consumo que precisam ser transportados para a região. Existem desafios únicos para a educação no Alasca, especialmente nas comunidades mais isoladas. Muitas vezes, as escolas nessas áreas enfrentam dificuldades em termos de recursos e acesso. O acesso a serviços de saúde pode ser limitado em regiões remotas, exigindo muitas vezes que os residentes viajem longas distâncias para obter atendimento médico adequado. Os residentes do Alasca geralmente são descritos como resilientes e autossuficientes, adaptando-se às condições adversas e valorizando a independência e a conexão com a natureza. Essa combinação de fatores cria uma comunidade única de pessoas que vivem em harmonia com um dos ambientes mais desafiadores do mundo. No Alasca, há algumas coisas que são reguladas de maneira diferente ou proibidas, devido às condições ambientais e culturais únicas do estado. Aqui estão algumas: caça e pesca sem licenças adequadas. É ilegal caçar ou pescar sem as licenças apropriadas. O Alasca tem regulamentos rigorosos para proteger sua vida selvagem e ecossistemas. Perturbar a vida selvagem. Perturbar ou assediar animais selvagens, como ursos, alces e focas, é proibido. Isso inclui alimentá-los, o que pode ser perigoso para humanos e animais. Coletar artefatos arqueológicos. Recolher artefatos de sítios históricos ou culturais, sem permissão, é ilegal. Esses artefatos são protegidos para preservar a herança cultural do estado. Uso de drones em parques nacionais. O uso de drones é altamente regulamentado em parques nacionais no Alasca. É proibido usá-los sem permissão especial para proteger a vida selvagem e garantir a paz e a tranquilidade dos visitantes. Despejo de lixo. É proibido despejar lixo em áreas públicas ou em terras selvagens. O Alasca tem regulamentos rigorosos para manter sua paisagem natural limpa e preservar o meio ambiente. Construção sem permissão. Em muitas áreas do Alasca, especialmente em zonas rurais e selvagens, é ilegal construir sem as permissões adequadas para garantir que as construções sejam seguras e não prejudiquem o meio ambiente. Essas proibições são importantes para a preservação das belezas naturais, segurança e proteção da vida selvagem e do patrimônio cultural do Alasca. A teoria da formação do Alasca envolve uma combinação de processos geológicos, incluindo tectônica de placas e atividade vulcânica. Tectônica de placas. O Alasca está situado na junção de várias placas tectônicas, incluindo a placa do Pacífico, a placa norte-americana e a placa de Juan de Fuca. O movimento dessas placas, ao longo de milhões de anos, causou a elevação de montanhas e a formação de paisagens dramáticas. A placa do Pacífico está se movendo para o norte e deslizando sob a placa norte-americana.
um processo conhecido como subducção. Vulcanismo. A subducção da placa do Pacífico sob a placa norte-americana resulta em atividade vulcânica significativa. O Alasca possui uma série de vulcões ativos, particularmente na Península do Alasca e nas Ilhas Aleutas, formadas por esta intensa atividade vulcânica. Terrenos acrecionários. O Alasca é composto por vários terrenos acrecionários, que são fragmentos de crosta terrestre de diferentes origens geológicas que se colaram à placa norte-americana devido ao movimento das placas tectônicas. Estes terrenos incluem microplacas oceânicas, ilhas vulcânicas e fragmentos continentais. Glaciação. Durante os períodos glaciais, grandes partes do Alasca foram cobertas por geleiras. O movimento dessas geleiras esculpiu vales e montanhas, contribuindo para a paisagem atual. A última era do gelo terminou há cerca de 10.000 anos, mas as geleiras ainda são uma característica significativa do Alasca. Esses processos combinados explicam a complexidade geológica e a diversidade do terreno no Alasca. O que vocês acharam desse lugar incrível e gelado? Deixe o like e compartilhe para mais vídeos como esse. Inscreva-se para mais vídeos como esse. Até a próxima!